Bem-vindos a mais um episódio do Bandeira Amarela. Eu sou o João Leite. E eu sou o Diogo Cunha e hoje temos para vós um menu completo com Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula E, não, IndyCar, não, MotoGP. temos isso tudo. Ok. Espetacular. E temos também a nossa nova rúbrica, porque desta vez, Diogo, foste também um grande palhaço. É verdade, e fui até ao circo. E foste até ao circo. E a Sim. nossa rúbrica, o palhaço, veio ao circo. E se calhar até começamos por aí. Se calhar, se não tiveres nada melhor para falar, podemos começar por aí. Não, assim de repente não me lembro nada, por isso vou-te passar a palavra. Tu estiveste no Grande Prémio do Mónaco, que foi o circo, e foste o palhaço do costume. Sim, parece-me que as minhas férias são um tema mais interessante do que a Fórmula 1 este ano, se calhar. É provável, talvez com mais emoção. Deve Talvez ser com mais emoção. Pelo menos para apanhar o comboio no fim foi. Tiveste que correr, não é verdade? Tivemos que correr. Nós tínhamos avião no mesmo dia à noite para voltar. E esperei que não houvesse bandeira vermelha. Deve ter sido a única pessoa no Mónaco que não queria confusão. Nem chuva, não queria chuva, nem bandeiras chuva podia haver, vermelhas. porque ainda estava dentro do horário, mas ok. uma bandeira vermelha podia estragar os planos e ontem foi dia de trabalho. Pronto, mas mesmo assim conseguiste aproveitar o Grande Prémio. Sim. O interessante. É uma experiência única. Vale, quem tiver a possibilidade, recomendo. O Mónaco, em particular, é um sítio único para ver um grande prémio. Já é a segunda vez que digo único. Já não dizes exatamente, já não é mau. Para variar um bocadinho. Não, mas todo o ambiente, a cidade, ou o país, ou como O Principado. todo está envolto pelo grande prémio. Em cada canto damos de caras com o circuito. Todo o ambiente, toda a cidade, tudo em redor respira Fórmula 1, respira automobilismo. Os próprios príncipes também gostam bastante. Quem é que não gosta de ir às corridas? Claro. Então com elas a passar debaixo da varanda, melhor ainda. Exato. É um ambiente espetacular. As bancadas estão cheias, olhas à volta, vês as varandas, os prédios, todos cheios de gente. Toda a cidade é um estádio gigante naquela altura. Naquela altura do ano. Conseguiste sentir a tensão do Grande Prémio mesmo Sim, estando lá ao vivo? sim. Tanto que quando o Hamilton cruza a meta, quando termina a corrida, eu não estava a perceber porque é que estava toda a gente a bater palmas à minha volta. Eu estava tão colado na corrida que não me tinha percebido que tínhamos chegado à última volta e de repente, então, o que é que se passa? O que é que se passou aqui? Perdi alguma ultrapassagem? Sim, estavas-te, como eu disse no último episódio, que se calhar ias ao Grande Prémio, que desde casa era dos piores para ver, mas ao vivo seria dos melhores. Sim, mas acabou até por ser um Grande Prémio foi uma boa corrida, bom para foi os uma dois. boa corrida. Depois o Grande Prémio teve uma coisa curiosa, que chuviscou, não sei se foi visível na Ou em transmissão, algumas coisas, sim. mas na maior sim. parte da corrida foram caindo uns pingos, uns chuviscos, então sobretudo a partir da segunda metade da corrida praticamente chuviscou continuamente e parecia que o São Pedro estava ali a gozar com a malta. Olha, vai correr, vamos às boxes, não, Afinal, não, chuvisca, mas não molha a pista. Ainda assim, face ao passado, eu estava à espera de ver a Toro Rosso sair-se com uns fluetes ou algo do género. Assim de repente. Já não era o Gasly, mas a mandar o que via, o Albon para a pista com os fluetes para ver no que dava, não posso começar a cair um dilúvio. Eu ainda te sugeri levares um balde de água ou um garrafão de água de 5 litros para ver se aquilo animava, mas até nem foi preciso. Ainda comprei uma garrafa, mas acho que não chegava à pista. Não chegava à pista. Estava demasiado quente. Estava, apesar de tudo, esteve um dia quente, isso também contribuiu para a pista secar rápido, mas verdade seja dita, o que chuviscou pouco ou nada deu para molhar a pista. Acredito que a possa ter tornado um pouco mais escorregadia. Então ficámos sempre naquela expectativa de vamos ter agora uma mudança súbita e não. Aliás, isso no fundo, e adiantando-me um pouco, foi a história da corrida. Vamos ter uma ultrapassagem do Max e não tinha. É uma experiência que, portanto, recomendas? Sim, ainda só mais 2 ou 3 notas ainda sobre o Grande Prémio. Gostei muito de ver o apoio do pessoal local ao Charles Leclerc. Sempre que fazia uma ultrapassagem e teve que fazer uma corrida de recuperação, parecia que alguém tinha marcado um golo. O público vibrava, aplaudia quando ele passou já com o pneu desfeito pela bancada. Para dar moral, né? Para dar moral, exatamente. Bora. Vamos lá, um safety car podia mudar tudo. Claro. Acabou por entrar, mas já não Graças sabia a muito. ele. Graças a ele.
É espetacular também ver a velocidade de passagem dos Fórmula 1 em curva. Eu fiquei à entrada do complexo das piscinas, sim. Uma zona muito sinuosa e rápida, ainda assim rápida. E é impressionante a velocidade de passagem dos Fórmula 1. Como comentei por lá, até devagar, quando passavam na volta de lançamento, Sim. até devagar iam depressa. Sim, é o que de facto distingue os Fórmula 1 é a sua capacidade em curva. Sim, Uma pessoa tem uma ideia na televisão. Eu vi a corrida da Porsche Super Cup de manhã, vi alguns Ferraris que andavam, de clientes convidados, que andavam a dar voltas à pista. São carros rápidos, potentes, os Porsche espetaculares, um barulho tremendo. Mas notavas o efeito da gravidade, das forças centrífugas a empurrar o carro para a saída da curva naquele complexo, mas parecia que a física não se aplicava ali quando passava a Fórmula 1, não se aplicava. De uma realidade virtual. Completamente à parte, uma coisa impressionante. Já agora uma nota para o som, para o barulho, que tem sido tão comentado. Tem sido muito criticado, não é? Desde a entrada nesta era híbrida, é verdade. Bem melhor do que na televisão. Os carros têm um som rouco, nota-se que é ali algo abafado, talvez pela unidade híbrida. Achei os McLaren surpreendentemente silenciosos, mesmo comparando com o resto do pelotão. Será que é porque o Renault não trabalha? Passaram ali o do Hulk e o do Rick ainda assim trabalhava mais qualquer coisinha, okay. Mas deve ser o carro mais silencioso do plantel. Os Honda é que tem um som distinto. Sim, um som mais rouco, mais quase, faz lembrar um carro de rally quase. Os VTEC. Quando entra o VTEC faz mais barulho. Ainda assim eu já tive a oportunidade de ver demonstrações com Fórmula 1 antigos, V12 e V10, e o som, digam o que disserem, é outro campeonato. É incomparável. Este será eventualmente mais amigo da família, não é? Sim. Os 5 euros que eu gastei nos earplugs foram os 5 euros mais mal gastos de sempre. Não saíram do meu bolso. Os Porsche da Porsche Super Cup faziam mais barulho do que os Fórmula 1. Mas ainda assim uma experiência espetacular e que recomendo isso quando nos quiserem mandar para outros grandes prémios. Eu aceito, faço o esforço. É cansativo, no dia a seguir tive que ir trabalhar, mas eu faço sacrifício bem da comunidade. Tem que ser um grande prémio bem planeado, porque depois pode haver alguma confusão a chegar ao circuito e a sair. Sim. Tu fizeste em tempo recorde. É verdade. Não sei se foste de Mercedes ou não. Não, podia ter. Isso é outra coisa interessante do Grande Prémio do Mónaco, que de manhã, quando andava a dar umas voltas pelo circuito e arredores, vimos passar muita parte do staff, presumo que mecânicos, da Mercedes, da Red Bull, creio que da Racing Point também, Correndo Ponto, Force India, como quiserem chamar. A Sauber, pelos vistos, também nos Sauber Romeo. Sim, repara que eu saio de lá com o boné da Alfa Romeo e continuo-lhes a chamar Sauber. Sim, mas a etiqueta dizia Sauber, não somos nós que inventámos nada. Está licenciado por Sauber Motorsport. Então está certo. Por último, ia dizer qualquer coisa que me esqueci, mas já sei, ainda a propósito do merchandising, também aqui dá para ver a diferença entre as diversas equipas. Em cada esquina encontrávamos merchandising da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull à venda, era quase obrigatório, quase que éramos convidados a comprar alguma coisa deles. Sim, em menor escala da Alfa, muito devido também ao efeito Kimi, digo eu. Sim. E é uma grande base de fãs de alfistas. Tu que compraste para ti um kit, fã do Kimi Raikkonen, um chapéu e um gelado. E um gelado. Está certo. Compõe o conjunto. Pouca coisa da Haas. A Williams quase nem parecia uma equipa histórica. Vi mais coisas à venda do Ayrton Senna, que tinha uma barraca própria. Sim, costuma ver, já li em algum sítio. Vi do Jules Bianchi e da Williams pouquíssima coisa. Pouca coisa está a imagem daquilo que tem sido a equipa nesta temporada. Até nisso está completamente desaparecido. Pouca coisa também da Racing Point, a Haas, Toro Rosso junto com a Red Bull. Depois fazem tudo junto, não é? Sim. E a McLaren também, ainda assim bastante presente. Curiosamente, e tive a oportunidade de comentar contigo durante o fim de semana, víamos muita coisa ainda da era McLaren-Mercedes, muita coisa recente, mas por que será? Por qualquer razão não se via nada do que se passou entretanto. Não havia nada da McLaren Honda. Encontrei lá um boné nos saldos. Estava com pouca saída, não sei porquê. Bem, tu já lá estás.
Mas eu ainda tenho que comprar bilhete, não é? Ainda tens de comprar por isso, bilhete. se calhar, vamos à bilheteira do circo. Sim. Aí vamos aos burburinhos do paddock e começamos com a má notícia de que se calhar o México vai seguir do campeonato. É uma pena, é dos meus circuitos favoritos. Sim. É um circuito que tem um ambiente espetacular. O público mexicano vibra imenso com o Grande Prémio. Creio, estou a falar de cor, mas creio que é o Grande Prémio que tem a maior afluência da época. Sim, chega quase aos 100% de capacidade do circuito. Mais de 100 mil pessoas, creio. Então aquele complexo do estádio é fantástico. Sim, se eu tive a oportunidade de ver no Mónaco o que é o ambiente de um Grande Prémio com casa cheia, e adorei, imagino no México também deve ser uma coisa que incrível. também tem o Sérgio Pérez. Sim, também tem, ainda por cima o efeito Sérgio Pérez ajuda muito a motivar a malta de lá. E é pena quando vemos grandes prémios como o Bahrein ou o Abu Dhabi com bancadas vazias. Sim. Perdermos grandes prémios com tradição e com público. Sim, e era um grande prémio que depois também oferecia às equipas um desafio, no sentido em que era um grande prémio em grande altitude. Mais isso. Então tirava um pouco da importância do motor e dava um pouco mais importância àquilo que era o chassis, e a Red Bull até se costuma dar lá bem. E temos tido boas corridas nos últimos anos. Sim. É um bom circuito com um espaço para ultrapassagens. E o Hamilton foi consagrado campeão lá durante 2 anos, por exemplo. Sim. Por isso é um circuito que, apesar de já era histórico, voltou e conseguiu escrever novamente história, e agora infelizmente a nosso ver pelo menos, vamos voltar a perdê-lo. É pena. É uma pena. Seguindo para Force India, eu escrevi Force India aqui nas nossas notas, não sei porquê, devia ser Racing Point, mas se o Kimi não sabe, se o Kimi não sabe, nós nós também temos que saber. Que informaram que o verdadeiro Spec B do seu carro vai chegar apenas para a Alemanha. Eles já introduziram algumas atualizações a Catalunha. Sim, Racing India veio dizer que só se vai notar as alterações ou a vantagem trazida pela injeção de dinheiro que a família Stroll trouxe à equipa a meados desta temporada, que ainda estão a correr com base num projeto do ano passado e que isso ainda não se reflete. Se é ou não sei que até aqui o que tínhamos era uma Force India com meios limitados e que fazia carros muito competentes, grandes resultados. Sim. O site da Fórmula 1, o site oficial, lançou também o debate: é a Mercedes a melhor equipa de sempre da Fórmula 1? Arriscam-se a ser. É uma pergunta difícil e tem forte concorrência. Eu colocava talvez até hoje nesse lugar a Ferrari de Schumacher, Brown e Todd, que era uma máquina perfeita. É difícil comparar esta Mercedes, a hegemonia que a Mercedes tem atualmente com a da Ferrari. Eu arrisco-me a dizer que é superior. Sim, eu acho que teve, mas também temos que olhar para a concorrência. A Ferrari tinha uma McLaren fortíssima, com o apoio da Mercedes precisamente. Tinha uma Williams BMW na segunda fase dessa era. Com Juan Pablo Montoya. Com Montoya e com o Ralf Schumacher, uma dupla bastante competente, que ganhou várias corridas e discutiram campeonatos. O Montoya continua a ganhar corridas. Sim, Montoya, que estava-me a recordar, perdeu uma vitória certa pela Williams BMW por causa do Jos Verstappen, o pai do Max. O pai do Max Verstappen. Ele colocou fora num grande prémio, salvo erro, do Brasil, quando estava a ser dobrado. Sim. Uma manobra que acontece aos melhores. Mas isto para dizer que a hegemonia da Mercedes creio que seja superior à que a Ferrari teve nessa época, mas a concorrência é outra. A Red Bull andou anos às turras com o motor, parece finalmente, agora com a Honda, estar-se a preparar para voltar aos lugares de topo. A Ferrari anda uma comédia. A McLaren não vamos falar mais. Vamos ter mais tempo para falar. E a Williams nem se fala. A Williams afundou-se completamente. A Renault ainda não conseguiu retomar o nível do início do século. Por isso a concorrência acaba por ser menor. Tínhamos a Williams também do início dos anos 90, da era Mansell, Prost, sempre bastante fortes, sim. Sim, sempre muito consistentes, da era Patrick Eddy, ainda com Adrian Newey também. Mas esta Mercedes é sem dúvida uma forte candidata a melhor equipa de sempre. Sim, eu concordo. Eventualmente é mais fácil dizê-lo hoje em dia para a Mercedes, porque até temos mais de 20 corridas por época, e por isso é normal que eles ganhem
15 mais corridas, 16, 17 corridas por época, e por isso as pessoas têm tendência a fazer uma comparação direta com os números. A Mercedes é melhor porque ganham mais. E agora que falas em 15, 16 corridas por época, recordo-me da McLaren no final dos anos 80, que em 88, por exemplo, ganhou 15 em 16 e não com Senna e com o Prost. Com Senna e Prost também. E não ganhou todas porque eles bateram um contra o outro. Certo. Por isso... E também, ainda assim, foi uma hegemonia mais curta. Mas igualmente dominadora durante aquele período, exato. Sim, mas concordo contigo, a Mercedes pode vir a ser perfeitamente a melhor equipa de sempre da Fórmula 1. Tem que manter a forma, mas pelo menos parece que vai conseguir. Epá, eles já provaram que são bons, agora deixem ganhar. Não tem nada para variar. Só para variar. Sim, as pessoas depois dizem, é aborrecido ver sempre o mesmo a ganhar. Mas daqui a uns anos, se calhar, vamos dizer, epá, eu vi a Mercedes fazer história. Pois, então tem sempre essa parte boa. Os tempos de Schumacher. Sim. Mas eu lembro-me das vezes que eu me aborrecia nessa altura e dizia, epá, isto assim não dá, ganha sempre por mesmo. Falar em Schumacher e em Ferrari, ao que parece, eles acabaram por descobrir qual era o problema do carro e vão redesenhar por completo a parte da frente do carro. Agora, será que vem a tempo desta época? Será que ainda vão fazer alguma coisa interessante? Dado o historial da Ferrari com os últimos updates, eu não ponho as mãos no fogo. Eu arrisco-me que estão a ver se acabam a lutar com a Ásia e a Alfa. Na luta pelo melhor Ferrari. Exato. E eles que também já informaram que já vão começar a trabalhar no carro para 2020. É melhor que esta época. É melhor época. porque se calhar é para esquecer. E se calhar pensar um pouco na gestão e na estratégia que... Sim, precisam de trabalhar um pouco nesse... O Matias Binotto se calhar não tem unhas para aquela guitarra. É, o Mattia Binotto, eu sempre tive o Mattia Binotto em grande consideração, mas acho que o Mattia Binotto é primeiro um engenheiro e depois tem que melhorar algumas das suas se calhar ele faz falta onde estava antes e sim, não terá andamento para este carro. Eu não desgostava do Arriva Bene. Sim. Não sei. Acho que havia ali, não era um Brown, mas sim, era melhor, ainda assim parece-me que foi melhor que a Ferrari teve nestes últimos anos. Sim, sem dúvida. E tinha um certo companheirismo com os pilotos que acho que é sempre importante. E tem um grande nome, chega bem. Chega bem. A Ferrari ainda notícias da Ferrari, aliás, vai apresentar uma nova decoração no Canadá. Eles vão retirar a mensagem Mission Win Now. E eu vou-me arriscar a dizer, acho que já deviam ter retirado porque não vão ganhar já, vão ganhar daqui a algum tempo, se ganharem. Já falámos disso, o Kimi Räikkönen foi o único até agora a ganhar desde a introdução do Mission Win Now. Eles vão utilizar uma decoração eu acho que o Vettel e o Leclerc têm medo porque o Kimi ganhou com o Win Now e mandaram-no embora. E ninguém se arrisca agora. Não há problema nenhum com o carro, eles é que estão a abrandar de propósito. E sabemos que é uma época tanto quanto aborrecida quando já se fala da silly season e já se fala de uma troca entre o Hamilton e o Vettel. Não digo que seja impossível, o Hamilton deve estar um bocado aborrecido de ganhar sempre. E vai subir o nível de dificuldade, é com um gajo faz quando está a jogar F1 com os amigos ou sozinho. E isto assim não dá, mas para o nível mais difícil. Sim, aliás, a mim se me perguntassem qual é a equipa onde o Vettel encaixa melhor, eu diria talvez a Mercedes, porque o Vettel precisa de estabilidade para ser para ser rápido. Acho como teve na Red Bull. Como teve na Red Bull, por exemplo. exemplo. Em termos comerciais, em termos de marketing para a Mercedes, contar lá com um alemão tetracampeão do mundo, sim, é ótimo. E se conseguir o penta com a Mercedes, melhor ainda. Sim, avançamos então finalmente para o Grande Prémio do Mónaco. Vamos à qualificação. Não te vou dar um prémio se tu adivinhares quem é que ficou pela 9ª vez consecutiva na Q1. Já nem devia valer, não? Deixem o homem ir à Q2 uma vez, não? Abrandem um bocadinho. Estamos a falar novamente de Lance Stroll, que pela 9ª vez consecutiva fica pela Q1. Desta vez teve a atenuante de que o Pérez também não passou. Sim, mas se calhar dessas 9 vezes 9 vezes não, que isto ainda inclui a Williams, mas pelo menos desde o início do ano creio que terá sido a primeira vez que o Pérez ficou pela Q1 também. Eu tenho ideia que sim também. O Pérez tem andado mais pela Q3 do que pela Q1, o que ainda agrava mais este resultado do Lance Stroll. Sim. E o Lance Stroll joga em casa, a equipa é dele, é do pai dele. Podia ter o melhor carro, não é? Vamos ver se no próximo Grande Prémio, no Grande Prémio do Canadá, que é o Grande Prémio de casa dele, se ele consegue sair da Q1. Mas se é para adivinhar quem ficou pela Q1, se calhar a próxima é mais difícil. Sim, porque tivemos um autêntico quebra-cabeças, digamos. Não sei o que é que se passou na Ferrari. Charles Leclerc fica na Q1
É certo que também teve um erro nas suas primeiras tentativas. Mas isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Quer dizer, ele com possibilidades de fazer uma segunda volta e a Ferrari acha, não, se calhar está bem assim. Vamos arriscar no Mónaco, exato, onde a qualificação não interessa. Na corrida mais decisiva pela qualificação, não, vamos facilitar. Vamos poupar 3 voltas num jogo de pneus para nos arriscarmos a sair de lá de trás. E a seguir, passado um dia do Grande Prémio, já estavam a rolar cabeças em Maranello. Não se percebe porquê. Alessandro Sinelli e Giacomo Tortora já foram. É uma atitude à Ferrari. Qualquer coisa corre mal, temos que apontar a dedo e mandar culpado e siga para vinho para continuar tudo na mesma. Sim. Em sentido contrário, Magnussen e Ricciardo e a Mercedes, absolutamente brilhantes. Sim. A Mercedes já esperávamos, de certa forma. E depois tivemos Magnussen, a meu ver, esteve absolutamente brilhante no sábado. Sim, o Magnussen só é pena ser louco, porque ele é o que eu gosto do Magnussen. É uma personalidade. O sal e pimenta disto, é verdade. Tivemos foi Gasly a ser penalizado por ter bloqueado exatamente o companheiro de equipa do Magnussen, o Grosjean. Não terá sido culpa do Ericsson? Não sei, porque acho que o Ericsson foi bater noutro sítio neste fim de semana, mas depois já lá vamos também falar um bocado da Indy 500. E como dizia, tivemos um autêntico dueto da Mercedes, que uns furos acima de toda a gente. Ainda puxando um bocadinho atrás aos treinos livres, tivemos um despique entre a Racing Point e a Alfa Romeo Racing, que se calhar temos ouvintes do podcast nas equipas, porque o Kimi pagou-se com o Stroll e foi fazer queixinhas à equipa deste Force India, lá como ele se chama. A Alfa foi gozar com eles para o Twitter e a Racing Point respondeu: isso é o que é? Sauber Romeo. Certamente são adeptos do Bandeira Amarela. Pronto, só para não dizerem que nós andamos aqui com teorias malucas e que inventamos coisas. Claro, se isto é assim a este nível, nós também temos direito. Exatamente. Avançamos então para a corrida. Desta vez não tivemos, pela primeira vez esta época, uma dobradinha da Mercedes. É verdade. E Mercedes falhou a 6ª dobradinha consecutiva. Não é que o resultado tenha sido mau. Não. Conseguiram um primeiro e um terceiro lugar. Mais uma corrida sólida da Mercedes, ainda assim com alguns erros estratégicos, mas chegou para fazer um primeiro e um terceiro lugar. Sim, eles erraram na estratégia dos dois carros, aliás, porque colocaram os pneus médios numa altura em que veio-se depois a confirmar que o pneu certo era o duro. Se calhar a contar com um eventual safety car para fazer uma segunda paragem. Mas se há corrida em que eu acho que se pode arriscar isso é aqui no Mónaco, porque como vimos lá, podes ter os pneus desfeitos que ninguém te consegue ultrapassar. Sim. O Max bem tentou ali naquela... Sim, o Max fez o que tinha a fazer. Aliás, vimos nesta corrida um Max muito diferente daquilo que era o Mad Max do ano passado e dos últimos anos. Eu acho que em 2018 ou 2017 o Max não tinha acabado esta corrida. Logo na partida, com o despique com o Bottas. E depois, mais tarde, a tentar ultrapassar o Hamilton no final. Fez o que tinha a fazer, arriscou. Tinha que tentar pelo menos uma vez. Sim, andou a corrida toda atrás dele. Tinha melhores pneus, tinha que tentar. Mas não conseguiu. Mas noutras alturas, provavelmente ficavam os dois ali. Eu estava a ver aquilo e a pensar: o Vettel arrisca-se a ganhar esta corrida sem saber como. Parece-te bem os 5 segundos impostos a Max Verstappen pelo unsafe release? Eles ali têm que fazer pela vida. Não. Eu concordo mais ou menos com os 5 segundos, mas acho que também os stewards deviam pensar um pouco no Grande Prémio onde estão, e a Red Bull foi mais rápida. Não iam ficar à espera que a Mercedes passasse. Até porque se tem que esperar pelo Mercedes, tem que esperar pelo Ferrari que vinha logo atrás. Sim, depois saía no fim. Eu acho que ali a Mercedes foi... A Red Bull foi mais rápida e o carro tem que vir para a pista. Sim, o Vettel, que ouve-se o rádio do Vettel depois no fim da corrida, quando eles fazem a compilação dos rádios, e mesmo o Vettel diz, foi duro, mas foi justo. A forma como a Red Bull soltou o Max Verstappen. Agora, é certo é que estamos no Mónaco, não há espaço, e a Red Bull acaba por estragar a corrida ao Bottas, porque ele fura o pneu e depois tem que parar outra vez e meter duros.
Mas pronto, eu estou no limbo entre estes 5 segundos. É discutível, no mínimo. Aceita-se plenamente. Eu no passado já critiquei duramente o Max e acho que ele, às vezes as penalizações pecaram por escassas ou por inexistentes, mas neste caso sim, não creio que fosse. Sim. Se calhar está a pagar agora por outros erros do passado. Sim. Depois também entra aqui o debate do pilotos a pagar por erros de equipas e às vezes vice-versa. Mas isso se calhar até é uma conversa para outra altura. Sim. Estavas a dizer, o Vettel faz segundo lugar sem saber como e de facto é que em condições normais, se não fosse este incidente, ele terminaria daquilo que me foi apercebendo. O Vettel nunca teve verdadeiramente andamento para se aproximar dos carros da frente. Enquanto que eu, quando via o Max a passar, ficava sempre com a sensação que ia a pressionar o Hamilton. E, aliás, isso via-se bem na curva do casino, onde ele quase tinha que se desviar para não bater no Hamilton. Mas o Vettel, embora não estivesse longe, parecia que faltava sempre um danoninho ali. Sim, que depois a Ferrari também disse, eu não sei se depois tiveste a oportunidade de ver, se calhar não, é que o Vettel foi dando ordens ao Vettel para se afastar um pouco porque o motor estava a aquecer. E faz sentido, a verdade é que é muito difícil ultrapassar no Mónaco e o Vettel não tinha muito a ganhar, dificilmente ia conseguir passar o Max, ia destruir os pneus, e mais isso, não me apercebi lá. Mas faz sentido. O Bottas também nunca ameaçou verdadeiramente Vettel e por isso faz sentido que ele se tenha resguardado e lá está, poder cair uma vitória no colo sabendo quem estava em luta à frente. Sim, na altura o que eu pensei quando houve o safety car foi que eventualmente a Ferrari poderia ter arriscado e não ter parado o Vettel, teria a posição em pista e depois esperar por chuva ou por outra coisa qualquer, mas pronto, não aconteceu e conseguiram o segundo lugar com um pouco de sorte, mas é um segundo lugar, não é mesmo? Eu até digo mais, eu acho que aqui no Mónaco era partir com os pneus macios, ganhar algum avanço, ninguém tinha conseguido ultrapassar, parar quando os outros fossem às boxes e estava bom. Era assim que a Renault ainda ganhava uma corrida se fizesse isso. Que aliás, isto avançando um pouco, era notório na pista. Na televisão às vezes é mais difícil, só vemos os tempos, mas em pista era impressionante a diferença do primeiro pelotão para o segundo, ou seja, passavam os dois Mercedes, os dois Red Bull e o Ferrari do Vettel, e depois dava para ir tomar um café até aparecer o segundo pelotão no início. Que era o Gasly. Inicialmente ainda era o Daniel Ricciardo, que vinha a fazer tampão a todos os outros, à semelhança do que fez o ano passado sem motor. Sim, mas agora para toda a gente do segundo pelotão. Para toda a gente do segundo pelotão até ir às boxes, porque realmente é muito difícil passar no Mónaco e a menos que haja uma diferença muito grande, torna-se complicado. Sim, ao mesmo tempo foi o que tornou o Grande Prémio interessante, foi bastante tenso. Se fosse noutro sítio, abria DRS e já tinha passado o Max. Não foi muito diferente. Sim, foi o Ricciardo ganhou sem o MGU-K. Sim, o ano passado o Ricciardo ganhou sem motor, este ano o Hamilton ganha sem pneus. Acho que para o ano é tentar ganhar sem motor e sem pneus. Ou sem asa da frente. Ou sem asa da frente. Seria interessante. É tentar. Ainda falaste no DRS, uma nota curiosa, o Mónaco foi a primeira corrida desde a introdução do DRS onde não ocorreram ultrapassagens por DRS. Por que será? Não havia qualquer vantagem em usar o DRS no Mónaco. Sim, podiam eliminá-lo completamente, quase. Quem teve uma corrida para esquecer foi o piloto da casa, Charles Leclerc. Sim, muito apoio no circuito, mas infelizmente não se traduziu em resultado. Eu tinha apostado nele para ganhar. Sim. Ou seja, não ouçam o Diogo. Ainda bem que não ganha vida nisto. Sim, sem dúvida. Sim, começou mal na qualificação. E depois demasiado ansioso, se calhar, no domingo. Ainda assim, eu acho que o Leclerc fez o que tinha a fazer. Ele tinha que tentar não havia outra hipótese. Não ganhava nada em trazer o carro até ao fim, simplesmente. E era uma questão de tudo ou nada. Correu bem a princípio, mas lá chegou a um ponto em que bateu no hook. Tivemos um safety car. E pronto, acabou por abandonar mais tarde ainda em consequência dos toques. Desse acidente. Sim, durante esse período de safety car foi um momento arrepiante com o Sérgio Pérez quase a atropelar dois Marshalls, a lembrar muito o acidente do Tom Price, como te falava em off.
mas foi um momento bastante arrepiante. Eu não sei se já Acho que se ninguém já levava viram. extintor desta Não, vez. desta vez já não sei se as pessoas conhecem o acidente de Tom Price, ou se já leram, se já viram. Não aconselho a ver, aconselho a ler para ter esse conhecimento histórico, mas foi um momento bastante similar e bastante arrepiante de ver, pelo menos pelo onboard do Pérez. Acho que ele também se deve ter assustado. Bastante. Sim. Quem voltou a ter uma corrida, segundo eles, boa, foi a McLaren. Era boa se fosses a Toro Rosso ou Sim, a lá está, era o que dizíamos, não é? A McLaren festejaram 6º lugar, para nós não... A McLaren tem A sido 43 segundos do Gasly. A McLaren tem sido consistentemente a melhor dos outros, mas de recordar que o ano passado a Red Bull ganhou aqui no Mónaco com um motor idêntico ao que a McLaren traz este ano. Porque a McLaren não pode ser a melhor dos outros. Não, a McLaren não pode ser melhor. os outros, tem que ser dos melhores. E por isso é que nós falamos assim da McLaren, mas não é uma crítica, é se calhar o maior reconhecimento que temos à equipa. E já lá vamos daqui a pouco, mas face à liderança que a McLaren tem atualmente, se calhar é normal que festejam no 6º lugar. Sim. O Sainz é que fez as duas ultrapassagens aos Toro Rosso, logo na primeira curva, na curva foi um bom arranque do para o casino, sim, por fora, duas ultrapassagens magníficas do Sainz aos dois. Depois de um início algo duvidoso, também com algumas desistências sem culpa, está a mostrar mais daquilo que eu esperava dele, sinceramente. Nunca tinha ficado muito fã do Sainz. Estas duas corridas, mas estas duas últimas corridas está a mostrar serviço. Portou-se melhor do que o McLaren, a meu ver. Sem dúvida. O Kimi Raikkonen é que depois estragou a corrida a meio mundo, sobretudo o Ricciardo e o Magnussen, que tinham qualificado bem, mas que pararam durante o safety car, depois caíram para trás do Kimi Raikkonen, que não parou, e serviu ali de tampão. E o Kimi não gosta de Mónaco, azar teve que festejar os 300 grandes prémios nesta corrida, mas eu acho que ele estava ali a fazer o frete e andou por lá a passear o fim de semana. Ele devia estar desejoso que o carro variasse para ir para o iate. Tinha lá o iate outra vez? Não sei, imagino que sim. Não te convidou? Não me convidou, foi menos disso. Nem o Cristiano Ronaldo que andou por lá. O boné do Kimi, o kit de fã do Kimi e não sou convidado. É impossível isto. Mas quem gosta do Mónaco é o Ricciardo, e mais uma vez qualificou bem, depois teve este contratempo com o Kimi Raikkonen, mas mesmo assim não conseguiu terminar no lugar. Uma boa corrida, quer por conseguir ir à Q3 com a treineira do Renault, quer depois por ainda terminar nos pontos, sem dúvida um bom resultado do Ricciardo. Sim. Ele beneficiou da penalização do Grosjean, que pisou a linha das boxes e por isso foi penalizado. Quem volta a estar mal no circuito citadino é o Hülkenberg. Ele não gosta nada de ver muros. O único Hülkenberg teve mal no Baku, volta a estar mal outra vez aqui no Mónaco. Esperemos que ele volte à sua forma, ou à forma que nós conhecemos dele, pelo menos. A seguir vem o Canadá, que deve ter o muro mais famoso do Mundial. Mas ele não é campeão, por isso não há problema. Exato. Por isso não vai bater no muro dos campeões, com certeza. O que eu gostava também de deixar uma nota é a reclamar um bocadinho da chicane da Nouvelle Chicane, chicane à saída do túnel. Se ali tivesse um bocadinho de muro, a malta não saía sempre em frente, não cortava tanto, não. E se calhar, porque depois as pessoas dizem, não há emoção e tal. Claro, eles atalham sempre quando estão apertados. Em caso de dúvida, atalham. Por isso, acho que deviam ser reformuladas essas Só para situações. terminar ainda o Grande Prémio, se calhar uma nota que até devíamos ter falado no início, mas... isto é aqui, a Lagarde. Vale tudo aqui. Uma nota para Niki Lauda, que nos deixou na semana antes do Grande Prémio. Houve homenagens um pouco por todas as equipas, não só tricampeão do mundo, como campeão ainda de equipas enquanto diretor na Mercedes. Teve ainda uma passagem pela Jaguar e como comentador também, sim, um autêntico embaixador daquilo que era a Fórmula 1, daquilo que era ser piloto e depois mais tarde daquilo que era ser um team leader, que foi o que ele depois acabou por ser. Histórico da Fórmula 1 que nos deixou esta semana. Sim, o episódio de hoje inclusive vai se chamar For Niki e vamos ter um logo especial no logo, sim. Eu preparei isto com tempo. Não sei se te mostrei, mas vamos ter um logo especial. Um logo especial para o episódio, também para imortalizar o Niki Lauda, que foi referência. O Niki acaba por morrer também ainda em consequências de queima. Ele teve que fazer um transplante de pulmão. Sim. Consequência ainda do acidente dele
Nürburgring nos anos 70. Sim. Será que podemos dizer que foi mais um piloto que morreu devido a um acidente em pista? Acho que não. Se calhar já é esticar a corda. Já é esticar a corda. O que eu acho impressionante do Niki Lauda é que depois fui ver os pilotos contra quem ele correu e ele chega a correr contra o Graham Hill e contra o Ayrton Senna. Então são umas gerações incríveis em que ele conseguiu correr e aliás o último campeonato que ele ganha em Portugal contra o Alain Prost. O Alain Prost. Por isso, uma carreira por incrível. Meio ponto. Por meio ponto, exatamente. Meio ponto. E falávamos há bocado do acidente de Tom Price na África do Sul e foi essa corrida, foi a primeira corrida que ele ganhou depois do acidente. Certíssimo. E deixamos então o Mónaco e deixamos a nossa mensagem a Niki Lauda. Vamos ver como está o campeonato, não é? Exato. E já agora como ficou a corrida? Falámos Sim. nisto tudo e ainda não dissemos quem ficou a corrida. Se venceu Lewis Hamilton. Segundo lugar para Sebastian Vettel. A ser beneficiado pela penalização a Max Verstappen. Max Verstappen que acaba a corrida em segundo, mas é penalizado com 5 segundos. Termina em quarto lugar. Em terceiro ficou Bottas, Gasly, quinto. E depois vem então o segundo pelotão com Carlos Sainz. A ser a melhor dos outros. Avançando para a classificação geral, temos a Ferrari em primeiro com 139 pontos, Hamilton segundo com 137, Bottas é terceiro com 137. Bottas que já ameaça a Ferrari. Sim, já ameaça também a Ferrari, mas e à frente da Red Bull com 110 pontos. Um bocadinho mais a sério, se calhar. Podes falar nisto. Bem, temos Hamilton em primeiro lugar, como é óbvio, com 137 pontos. Bottas está agora a 17 do seu colega de equipa e depois temos Vettel que ultrapassou o Max Verstappen. Não fez mais que a obrigação dele. Charles Leclerc que vê a Gasly aproximar-se depois desta desistência, quem diria? Finalmente Gasly parece começar a afinar, ainda assim muito longe de Max Verstappen. Sim, daquilo que esperamos de um Red Bull. E agora temos Carlos Sainz como o melhor dos outros. A McLaren começa a destacar-se um pouco ainda no segundo pelotão. Embora tenhamos aqui 4 ou 5 pilotos muito próximos. Sainz com 18, Magnussen com 14, Pérez com 13, empatado com Kimi Raikkonen e Lando Norris com 12 pontos. Sim. No Mundial de Construtores temos a Mercedes com 257 e depois temos os outros. Temos os outros para lá para trás. Será que já dá? Não, ainda não dá para somar todos e ter os pontos da Mercedes. A Ferrari vem em segundo com 139 e a Red Bull tem 110 pontos e aqui também a McLaren volta a ser o melhor dos outros com 30 pontos apenas. Pronto, vamos ver o que é que o nosso painel de stewards tem a dizer desta corrida e vamos dar as penalizações. Acho que deves ser tu a começar, Diogo. Não, mas aqui ainda não acabei isto. Então eu vou dar a minha bandeira vermelha ao Stroll, porque primeiro tem que começar a sair da Q1 e depois tem que começar a fazer corridas mais interessantes, né? Numa altura, ou chegamos a um grande prémio em que o que conta se calhar é mais o piloto e um bocadinho menos o carro. E a forma mantém-se, por isso. O Pérez já está há uns anos na equipa, mas o Stroll já teve mais tempo de se adaptar. Sim. Também já não é propriamente um rookie. Sim. Por isso é esperado um bocadinho mais dele. Um bocadinho mais. A bandeira amarela vou dar ao Leclerc, se bem que concordo com o que estavas a dizer há bocado, em que ele fez a sua parte e tinha que arriscar, mas também acho que houve algum exagero da parte dele. E apesar de no sábado 95% da culpa ser da Ferrari, se ele tem feito se calhar uma boa volta numa das 3 primeiras tentativas, podia-se ter safo, mas lá está, uma bandeira amarela muito suave, é um amarelo muito esbatido, um amarelo light, assim, sim, muito creme. Muito comido pelo sol. E a bandeira verde dou ao Hamilton, porque acho que fez uma corrida fantástica com aqueles pneus, ou pelo menos é o que, com a informação que temos, aqueles pneus estavam mesmo para acabar. Agora se é verdade ou não sei, mas se for verdade, a corrida do Hamilton é fantástica. E dou também a bandeira verde ao nosso palhaço. Dou-te a bandeira verde a ti, muito Diogo. Merecida, muito merecida. Acho que sofreste imenso este fim de semana. Foste fazer uma coisa que não te apetecia nada. Nada. E trabalhar no dia a seguir. E por isso acho que mereces também a bandeira. Eu também concordo. Eu começo, a bandeira vermelha para a escuderia Ferrari, sim, uma bandeira bem vermelha com um cavalinho rampante no meio e tudo. Bandeira de fã? Podia ser, mas não é. São demasiados erros, em particular a afetar o Charles Leclerc. E está na hora da Ferrari se encontrar, se ainda quer ter uma palavra a dizer neste Mundial que parece cada vez mais difícil.
A bandeira amarela, eu estou de acordo contigo, também atribuo ao Charles Leclerc. É verdade que ele tinha que arriscar, mas também convém acabar a corrida. Sim. Como talvez... diria Prost, para ganhar tens que acabar primeiro, não é? Certíssimo. E se calhar alguma ansiedade, faltou alguma frieza. Maturidade também. Maturidade, talvez. Daí a bandeira amarela. A bandeira verde tem que ir para a senhora que me ofereceu o bilhete, para a minha mulher. Acho que sim. Acho que temos que. Merece uma boa prenda de anos. Há que dar devido tempo de antena aos nossos patrocinadores. Claro, acho que sim. Sem dúvida. Quanto aos outros fulanos que andaram lá dentro do gradeamento, aquilo tinha muito gradeamento, muita construção metálica. Era para não levares com nenhuma roda. Convém. Com fibra de carbono. Eu dou a minha bandeira verde ao Max Verstappen. Faltou aquele bocadinho para ganhar, mas gostei muito da corrida dele, com o Red Bull, que é claramente um carro inferior ao Mercedes, sempre em cima do Hamilton, num circuito onde o piloto conta muito a mostrar que é dos mais rápidos. Sim. E sobretudo a revelar uma maturidade que lhe faltou noutros anos e que mostra que está finalmente pronto para lutar pelo título mundial, a meu ver. Como diria o Pedro Lamy na transmissão da Eleven Sports, 35 milhões acalmam qualquer um. A mim também me acalmavam. Se alguém tiver uns de sobra. De que maneira? Avançamos para a barraquinha do tarot. Sim. Queres tentar adivinhar o que é que se passa no Grande Prémio do Canadá? No Canadá, para mim vai ser a corrida do Max. Corrida do Max no Canadá? Com motor Honda? Com motor Honda. A Honda vai-nos surpreender, apesar da Mercedes já ter dito que vai levar uma nova evolução. Com mais 20 cavalinhos, não é? Com mais 20 cavalos. Mas acho que o Max vai aproveitar a embalagem do Mónaco e ganha. Segundo lugar para o Bottas e terceiro para o Hamilton. Eu vou aproveitar isto que tu dizes para relembrar as pessoas que tu disseste que o Charles Leclerc ia ganhar no Mónaco. Por isso não apostem no Max. E no Grande Prémio do Canadá vou manter as minhas previsões daquilo que disse para o Mónaco. Tem que ir ouvir o podcast anterior. Foi dobradinha Mercedes, mas vou pôr Bottas em primeiro, desta vez. Bottas, Hamilton e Charles Leclerc. Afinal não vou manter. Vou pôr Charles Leclerc em terceiro. Acho que um circuito que precisa de motor, acho que a Honda ainda não está preparada. Digo eu. Ora, isto já vai longo. Temos ainda Fórmula 2, Fórmula 3... Não, Fórmula 3 não. Tu foste lá e não viste que não havia carros de Fórmula 3. Verdade. Está escrito. Está aqui escrito porque é um template. Na corrida de Fórmula 2, ainda no circo, venceu a Feature Race de Freeze, seguido de Matsushita e Sete Câmara, e tivemos um Schumacher na Rascasse. Ainda viste o Schumacher na Rascasse. É interessante esse detalhe. Na Sprint Race venceu Anthony Hubert, e dela atrás foi segundo e Guanzu ficou em terceiro. O De Vries que encosta-se ao Latifi na geral, e portanto eu diria que é um bom candidato ao título, não é? Nunca se sabe. Mais para a frente temos aí coisas giras para falar. Sim. Dando apenas um toquezinho na MotoGP, tivemos o Miguel Oliveira que se classificou em sexto lugar na Q1, que significa um 16º na grelha. E depois terminou em 15º, após uma penalização que depois acabou por colocar... Os senhores da KTM a favor passá-lo para a equipa principal e fazerem uma moto aqui ande. nem que um gajo tenha que ir lá empurrar. Na Fórmula E tivemos António Félix da Costa, continua a sua perseguição ao título, está agora a 20 pontos de Jean-Henrique Vergne, depois de ter ficado em quarto lugar em Berlim. Uma boa corrida. Sim, uma corrida que foi vencida por Di Grassi. Houve novas qualificações esquisitas? Não, desta vez não. Desta vez não se passou nada. Não, venceu Di Grassi, Buemi ficou em segundo e Vergne ficou em terceiro lugar. Vamos a indicar. Estás ansioso para chegar aqui a indicar. Eu gosto de falar de carros que só cobram para a esquerda. E vamos começar pela qualificação, em que a história foi... Passou-se alguma coisa na qualificação? Mais ou menos. Então a McLaren passou-se alguma coisa. Quem não passou foi a McLaren. Olha que eu diria. Sim, a McLaren foi à Indy 500. Tentou ir à Indy 500. E nós temos aqui uma cronologia dos eventos. No fundo, a minha participação no Mónaco está ao nível da do Alonso na Indy 500. Ambos vimos a corrida da bancada. Exato. Temos uma cronologia do fiasco, porque acho que não é outro nome. E eu acho que tu estás tão entusiasmado que eu acho que te vou passar a palavra, Diogo. O que é que te parece? Pronto, podemos começar por aí. Eu posso começar, mas força. Temos que partir. Sim. Uma semana antes da corrida descobrem que não têm volante, o que é chato. Eu sei que aquilo só curva para a esquerda, mas pelo menos para a esquerda convém virar. Sim. Conseguiram um emprestado pela Carlin, mas perderam metade do primeiro dia de testes por causa disso.
Sim. Isto é um episódio a Kimi Raikkonen. Lembras-te do Kimi a sair das boxes e a pedir o volante? Steering wheel. The steering wheel. Eles também se lembraram que não tinham volante. Eles porque decidiram fazer o volante eles e depois não o tinham pronto. O que é bastante engraçado. Depois, após o teste, descobriram que tinham um problema elétrico no carro, o que resultou no despedimento de um dos funcionários do programa Indy. À Ferrari. Pois toda a eletrónica de carro teve de ser refeita antes do teste em Indianápolis. E depois o Alonso bate no segundo dia. Pronto, até aqui. Acaba por ser que no meio disto tudo é a coisa mais normal. A coisa mais normal é o Alonso bater no segundo dia, é verdade. E porquê é que eles perderam o terceiro dia de testes? Perderam o terceiro dia de testes porque o carro reserva não era o cor de laranja certo. Tiveram que mandar o carro pintar de novo e tinham o carro às peças para pintar. Sim. Porque o tom de laranja não estava certo. Isto é dizer, amigo, isto é um teste. Tu metes o carro na pista e pinta o carro depois. Exato, o carro podia ir preto. Até porque a equipa que os eliminou, a Juncos Racing, tinha o carro todo branco. Porque ficaram sem patrocinadores antes da corrida. Sim. Por isso, Zec, o laranja não interessa a ninguém, pá. A próxima mete o carro na pista e olha, e tenta melhorar isso. Depois chegou o Fast Friday e o carro não era rápido o suficiente. Se percebe, e também preparado. A primeira tentativa de qualificação, reparam que tiveram um furo, mas que não foi detectado, porque não compraram os sensores certos. Epá, as pessoas, não sei, eu acho que as pessoas podem estar a pensar que nós estamos a inventar isto, não, foi o Zac Brown que disse tudo Brown. isto. Exato. Atenção. Depois ficam de fora dos 30 primeiros. Surpresa. Surpreendentemente. Vão ao chamado Bump Day. Ou seja, onde qualificam os 3 carros para a última linha da grelha. E sabes o que é que eles andaram a fazer antes do Bump Day? O quê? Andaram a pedir um setup emprestado. Porque ao que parece que o deles não estava certo. E depois acaba. E pelo caminho ainda se enganaram a converter unidades imperiais para o sistema métrico. Depois da vírgula tem muitos números, digo. E só menos inventassem, sei lá, uma ferramenta tipo o Google, pelo menos, onde pudesses ver tabelas de conversão. Não, acho que não. Se calhar ficaram com fórmulas. O volante. Se calhar tinham cábulas atrás do volante e não perderam anos. Que condicionou-lhes o setup. Sim, e depois o carro não foi rápido o suficiente. Acabam eliminados pela Juncos Racing, como dizia, a equipa com menos recursos da grelha. Sim, no fundo foi como, pegando nos tempos da Minardi, como se a Ferrari fosse eliminada pela Minardi da grelha. Não? Sim, é basicamente isso. Depois aproveitaram, peço desculpa aqui, saltando aqui um ponto que isto ainda não acabou. Descobriram depois de tudo isto que tinham o setup da caixa de velocidades errado. Sim, foram fazer a volta decisiva de qualificação com o setup errado da caixa e perdiam cerca de 3 milhas por hora de velocidade máxima, algo como 5 km hora, ou que num circuito onde andas 90% do tempo a fundo se calhar faz falta. E discutes ao décimo ou ao centésimo de segundo. Eles que perderam por menos de 0 ponto qualquer coisa milhas, sabendo que tinham mais 3 milhas no carro, mas que se enganaram no setup, deve doer. Recordo, estamos a falar da McLaren. Sim. Aproveitaram depois para culpar a Carlin, dizendo que nenhum dos dois carros da equipa se qualificou, mas esquecem-se que a Carlin qualificou os dois carros para a Indy 500 do ano passado. Detalhes que não interessam, não é? O Zac Brown acaba por culpar toda a gente, só não se culpa a si próprio nem ao Alonso, mesmo depois de ter admitido que houve falta de gestão e o Alonso bateu com o carro. São coisas que acontecem. Moral da história, Triple Crown só para o ano. Se for pela McLaren, não sei. Sim. Não sei. Se calhar ainda se enganam e mandam o carro para a Austrália em vez de mandar para os Estados Unidos. E eles que depois despacharam logo o Bob Fernley. O Bob Fernley que esteve ligado à Force India durante muito tempo. Com muito bons resultados. Sim. E meteram... No mínimo resultados suficientes para qualificar um carro para a Indy 500. Sim. e colocaram lá o Gilles de Ferran, que é uma pessoa que de facto tem muita experiência na IndyCar, mas que estava a ser responsável pelo programa de Fórmula 1. E eu acho que até te vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Se tu tens nos teus recursos humanos o Gilles de Ferran e o Bob Fernley, tens um programa de Fórmula 1 e outro de IndyCar, metes quem? Onde? Eu punho o Gilles de Ferran no programa de IndyCar e o Bob Fernley na Fórmula 1. Parece simples, não é? Parece simples. Mas é mais fixe despedir o Bob. É assim, culpamos assim já este e pronto, fica feito. A Indy 500, que depois... teve curvas para a esquerda. Saída das curvas para a esquerda. Não teve McLaren.
ficou outra vez marcada por vários acidentes, que depois é o que acaba por apimentar um pouco a corrida. Muita bandeira amarela. Muita bandeira amarela. Isso temos que agradecer. Menos publicidade grátis. Sim, e não é só bandeira amarela, é full course yellow ainda por cima. Eles gostam de nós. Ou foi ali uma bandeira vermelha, fiquei um bocado chateado. Mas pronto. Tivemos Ericsson a bater. Ericsson a bater, sim. À entrada das boxes, o que foi bastante curioso. E a corrida acabou por ser vencida por Simon Pagenaud. Quem ficou em segundo foi o Alexander Rossi. Eu gosto muito deste Alexander Rossi. É um bom piloto. Tive pena dele não o ter visto mais na Fórmula 1 quando lá esteve. Sim, foi uma passagem muito efêmera. Sim. Mas se calhar merecia um lugar numa equipa, pelo menos no meio da tabela. Sim, ver o que é que... Eu acho que seria um bom piloto para a AS, por exemplo. Ou para a Racing Point no lugar do Sim, também. Quem ficou em terceiro lugar, sabes quem é que foi? Quem foi? Takuma Sato. Olha, ganhou o ano passado. Que ganhou o ano passado. Exato. Continua em grande. Sim. As pessoas que se calhar podem se perguntar, e a McLaren o que é que poderia ter feito? Eventualmente o que fez a Juncos Racing, ficar uma volta atrás, e depois até o Kyle Kaiser acabou por se despistar. Bem, dado o histórico desta corrida, a McLaren era capaz de entrar no sentido contrário no circuito e depois estranhar. Só virava para... Queria virar para a direita em vez de virar para a esquerda. Bom, já estás mais calmo, Diogo, depois desta fase da McLaren estavas um bocado ansioso, não estava? Esperei o programa todo por isto. Aliás, já vamos com 50 minutos, se calhar está na hora de despachar. Sim, está na hora de despachar isto, sim. No próximo fim de semana vamos ter Rally de Portugal. Lá estarei no sábado. E vamos ter... És um palhaço que vai a todo lado. Nem todo lado, sobra um bocado de tempo. E vamos ter também o Filipe Albuquerque e o João Barbosa no... MSC. É para ganhar. É para ganhar, claro. Vamos voltar a ter a indicar outra vez. E o Miguel Oliveira vai estar no Grande Prémio de Itália em MotoGP. Quanto a nós? Quanto a nós, voltamos após o Grande Prémio de Canadá daqui a 15 dias. Sim, no fim de semana de 8 de junho é o Grande Prémio de Canadá. Certíssimo. E por hoje é tudo. E este foi o Bandeira Amarela. Obrigado.